A professora Rose nos falou na última aula sobre a coerência textual. Os aspectos determinantes da coerência textual são a coerência semântica, a coerência sintática, a coerência estilística e a coerência pragmática. Vimos alguns aspectos determinantes da coerência. Aprendemos o que é coerência semântica. A coerência semântica diz respeito ao nível do significado das palavras. Colocar adequadamente as palavras dentro do contexto adequado. Observamos a coerência sintática. A coerência sintática diz respeito aos recursos que a língua coloca à nossa disposição para que a frase esteja organizada sintaticamente coerente, sobretudo pelo emprego da preposição, dos pronomes e das conjunções. Boa aula! Excelência, Excelência, o senhor acha que o cidadão comum pode sugerir propostas para resolver os problemas sociais? Ah, sim, a gente percebe. O pensamento moderno está sendo mais bem pensado. O ser humano, cada dia mais e mais, vai dando mais condições de pensar nos seus próprios pensamentos e, consequentemente, pensar no pensamento social, não é verdade? Essa é uma vertente filosófica. Não se admitia isso antes. E o homem, muito lentamente, admitir pensar o seu próprio pensamento. Vamos começar aulas de hoje comentando a respeito da tirinha que contextualiza o assunto sobre o qual nós vamos abordar. Vocês perceberam na tirinha duas personagens em que uma fazendo o papel de um jornalista, questiona uma autoridade a respeito de alguma questão social. Vocês podem ter percebido a resposta desta pessoa. O conteúdo desta resposta, um conteúdo confuso, um conteúdo prolixo, não é? Um conteúdo sem essência. Se nós fôssemos passar a fala desta personagem para o papel, com certeza também não compreenderíamos o que é que se quis ou o que é que se pretendeu responder. Assim, se vocês não entenderam a resposta dada pela autoridade ao jornalista naquele momento, não se preocupem, porque eu também não entenderia. Esta tirinha que nós utilizamos para ilustrar a nossa aula justamente serve para falarmos a respeito de algumas recomendações para escrever um bom texto. Sem dúvida, um bom texto está fundamentado em ideias. Ideias que nós tiramos do conhecimento que nós temos, conhecimento que se adquire através, sobretudo, da leitura. Um bom texto está fundamentado também nas nossas experiências, nas nossas vivências pessoais. E quando não as temos, com certeza, sempre o caminho inicial será a nossa própria experiência intelectual, ou seja, aquela que nós tiramos das leituras que fazemos. No entanto, boas ideias dentro de um texto ou conhecimento profundo demonstrado dentro de um texto, este conhecimento ou essas ideias podem ser colocadas a perder se estas ideias ou se este conhecimento não for colocado adequadamente no papel. Ou seja, é preciso que entendamos que uma coisa é falar e que esta fala é representada na escrita de uma outra maneira, sobretudo quando se deseja empregar a variante culta da linguagem. Então, a primeira recomendação que nós damos para escrever um bom texto é cuidar com relação à extensão da frase. Ou seja, quando nós tomamos cuidado para elaborar uma frase que não seja longa demais, por que é que fazemos isso?
Porque a frase, quando longa demais, faz com que o narrador se perca nesse caminho e nesse trajeto é possível que cometamos, sem perceber, erros, por exemplo, com relação à concordância verbal, regência e aspectos coesivos, aqueles que costuram as ideias do texto. Assim nós dizemos para que vocês tomem, afirmamos, ou pedimos para que vocês tomem cuidado ao elaborar o texto, que vai começar sempre pela elaboração de uma frase, pela elaboração de um período, que esse período não seja extenso demais, para que você não se perca nesse trajeto. Por outro lado, se a frase não deve ser feita de forma extensa demais, também devemos evitar que um texto seja composto somente por frases curtinhas demais. Então é preciso que o narrador faça esse jogo entre frases um pouco mais extensas, não tanto que o narrador se perca nessas questões da linguagem, mas também nem tão curtas para não deixar aquele texto extremamente cansativo. Um texto com frases longas demais ou com frases curtas demais se torna cansativo. É preciso que o texto comece pelo princípio de que ele também tem condições de nos dar a musicalidade necessária. E essa musicalidade do texto, esse balanço do texto, se consegue através de elaboração ou do jogo de frases um pouco mais extensas, outras mais curtas, frases mais extensas, outras mais curtas e assim por diante. Esta é uma recomendação essencial para que o texto fique com aquelas qualidades das quais ou sobre as quais nós já falamos: clareza, objetividade, sonoridade, musicalidade, coesão, coerência, entre outros aspectos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo da extensão da frase ou quando a extensão da frase prejudica a clareza de que nós estamos falando. Vamos ver aqui. A crise da educação não é apenas resultado da incompetência e irresponsabilidade dos órgãos governamentais responsáveis pela questão, uma vez. Vamos começar a fazer uma observação daqui. Percebam que já há dificuldade em fazer a leitura desta frase justamente pela extensão. Vou começar a ler novamente para que eu consiga reunir mais fôlego para chegar ao final da frase. Vamos lá. A crise da educação não é apenas resultado da incompetência e irresponsabilidade dos órgãos governamentais responsáveis pela questão, uma vez que ela é também gerada pelas condições precárias em que os professores são formados e, consequentemente, não lutam por melhores condições de trabalho, nem pelo autoaperfeiçoamento, já que ganham muito mal. Veja que aqui se pretendeu fazer praticamente um livro em cima de um único período. É preciso entender que essas ideias podem ser redistribuídas em 3 frases, em 4 frases. Vejam que quando se fala ou quando se começa a falar da crise da educação, se está pretendendo fazer um alerta, se está pretendendo primeiro falar a respeito da crise que há na educação, ou seja, que essa crise, ou que existem inúmeros motivos que levam à crise educacional, se é o que se pretende comentar. Vejam aqui, como é que nós poderíamos dividir isso? Primeiro, ou no primeiro parágrafo, simplesmente anunciar a questão. Ou seja, a educação brasileira passa por uma crise crônica. Anuncia-se o assunto sobre o qual se pretende falar, se pretende discorrer. Depois
que anunciamos a questão da crise, nós podemos, inclusive nesse mesmo período, falar ou anunciar em forma de aposto de uma declaração, quais seriam os elementos que ocasionam a crise educacional brasileira. A partir desta anunciação, nós vamos então falar em cada frase ou em cada sequência que vier depois sobre cada uma dessas questões anunciadas na frase principal. Vamos mostrar a vocês como nós podemos reorganizar o pensamento que está extensivo no exemplo de que nós falamos, de uma forma que ele fique mais enxuto e que não se percam informações nesse processo. Vamos ver como é que nós podemos reorganizar essa mesma ideia ou este mesmo parágrafo. Vejam lá. A crise da educação não é apenas resultado da irresponsabilidade dos órgãos governamentais na formação de bons professores. Ponto. Ela acontece também pela falta de estímulo desses profissionais que ganham muito mal. Ponto. Sem condições financeiras, esses professores não podem investir no autoaperfeiçoamento. Percebam que não se mudou a essência, apenas se reorganizou, congregando essas informações todas que falam a respeito da crise da educação brasileira em várias frases. Então, nós estamos aqui mostrando a vocês a possibilidade que nós temos de não perder a essência, o conteúdo, mas distribuir essas informações todas em várias frases de menor extensão. Observem aqui que nós temos retomada a palavra professor em várias situações, só que nós mudamos dos órgãos governamentais na formação de bons professores. Agora vocês vão perceber que eu preciso novamente retomar a palavra professores aqui no próximo período, mas que em vez de professores eu uso esses profissionais, ou seja, em referência à palavra que já foi mencionada no parágrafo anterior. Depois eu volto a falar em professores aqui embaixo. Então percebam que entre a última palavra, professores, que aparece, e a primeira, há um espaço razoável de tempo, não é? Para que o ouvido não perceba essa repetição que cansativa, ou que ela se torne cansativa, que tanto enfeia, que tanto denigre as condições gerais do texto. E se eu tivesse que empregar novamente a palavra professores, nós aí teríamos uma série de outros sinônimos. É o caso, por exemplo, de mestres, de educadores, e sempre ter esse cuidado com relação à retomada de palavras dentro de um mesmo parágrafo. Agora nós vamos ver a questão da quebra do pensamento dentro de um texto. Vamos ver aqui um exemplo. A moça foi à praça, onde combinamos nos encontrar. Percebem que falta a cadência nessa frase. Ora, a moça foi à praça onde combinamos nos encontrar. Então, o que houve aqui foi a interrupção do pensamento inicial. Este ponto, portanto, está colocado equivocadamente. Nós deveríamos simplesmente colocar, ir direto. A moça foi à praça onde combinamos nos encontrar. Também aqui houve uma quebra, uma interrupção do pensamento inicial. Ele devia levar uma vida mais simples, já que não temos dinheiro. Ora, aqui antes da conjunção também não se deve interromper o pensamento. Ele devia levar uma vida mais simples, já que não temos dinheiro. Ora, no lugar do ponto, vamos colocar aqui uma vírgula. Então, antes das conjunções, também não se deve interromper o pensamento. É bom que se fale
que essa questão da interrupção do pensamento, da quebra do pensamento, é um processo até muito simples de se observar em textos escritos, principalmente nos textos de jornais. É comum observar isso. Por que isso acontece? Eu acredito particularmente que seja por falta de conhecimento desses recursos que a língua coloca à nossa disposição. Então, na verdade, não devemos interromper ou quebrar o pensamento também antes das conjunções, de qualquer conjunção. Aqui um outro exemplo de quebra de pensamento que deve ser evitado. O jovem continua internado. Vejam que se colocou um ponto aqui. Em seguida, um verbo no gerúndio, lutando pela vida. O jovem continua internado, ponto, lutando pela vida. Ora, antes de verbo no gerúndio, também não se deve interromper, não se deve quebrar o pensamento. Como fazer para organizar isso? O jovem continua internado, vírgula, lutando pela vida. Agora nós vamos chamar o intervalo e voltamos daqui a pouco. Vamos retomar agora as nossas dicas para escrever um bom texto e para falar sobre a questão do que, pronome relativo, e do que, conjunção integrante. Vamos ver isso dentro de uma frase organizada. Vamos lá observar. Observem aqui, viu o artista daquela emissora que perdeu a popularidade. A questão aqui é a colocação deste que. Nós sabemos já de outras aulas que o que será um pronome relativo quando puder ser substituído pela expressão o qual ou a qual. Vamos provar que este que é um pronome relativo. Viu o artista daquela emissora, a qual perdeu a popularidade. Aqui tem alguma coisa estranha. Vejam que este que, da forma como ele está colocado, ou dentro deste período, desta forma organizada, ele dá para o leitor uma sensação ambígua, um entendimento ambíguo. Quem perdeu a popularidade? A emissora? O artista? Então é preciso tomar bastante cuidado com a colocação deste que, justamente para evitar este sentido de ambiguidade. Vejam, outra coisa que eu gostaria de falar a respeito deste que, evitem substituí-lo dentro do texto, forma escrita, pela expressão que lhe corresponde. Então, sempre evitar usar o qual ou a qual. Usem, neste caso, fica melhor para o texto a expressão mais enxuta, que é o que mesmo. Agora, evitar ou cuidar para que este que não cause ou não provoque esta ambiguidade. Quando escrevemos viu o artista daquela emissora que perdeu a popularidade, não fica muito claro qual é a minha intenção. É frisar a impopularidade da emissora ou do artista. Então, para desfazer, é simples. Se a minha intenção como narradora for intensificar ou atribuir a impopularidade à emissora, aí sim eu vou usar o qual ou a qual. No caso, a palavra feminina, a qual. Agora, se eu quiser atribuir a impopularidade ao artista, uma das formas de reorganizar este pensamento poderia ser, entre outras, entre as inúmeras formas que nós podemos organizar o pensamento, poderia ser, viu o artista impopular daquela emissora. Lembre-se que esta é apenas uma forma de reorganização. Nós podemos dizer a mesma coisa usando inúmeros processos diferentes.
Agora nós vamos continuar a questão das dicas de como melhorar um texto para falar sobre sonoridade do texto. Quando se escreve um bom texto, é preciso também perceber que todo o texto escrito, eu diria que é como uma partitura. Porque ele transmite para quem ouve musicalidade. A sonoridade é aquilo que se depreende do texto auditivamente falando. Eu vou mostrar para vocês um exemplo em que se pode observar esta falta de sonoridade ou esta cadência que se exige de um texto quando ele está bem escrito. Vejam bem, não existe idade para a maternidade, pois a modernidade aumentou a longevidade da mulher. Do ponto de vista sintático, do ponto de vista da coesão, da coerência, nós não podemos dizer que esta frase está errada. As palavras estão organizadas adequadamente, a frase não está até muito longa, as palavras estão colocadas adequadamente, não há nenhum erro de concordância. Então, do ponto de vista sintático, como eu já falei, a frase não apresenta problema. O que dói aqui é a questão justamente da sonoridade, que acontece pela repetição de palavras com finais idênticos. Vejam, idade, maternidade, modernidade, longevidade. Da mesma forma, poderia acontecer com outras palavras cujos sinais fossem diferentes. Por exemplo, palavras terminadas em ão, conscientização, modernização e assim por diante. Então é preciso, ao construirmos uma frase ou após construirmos uma frase, ler esta mesma frase para poder perceber que tipo de musicalidade ela provoca. Se doer, é preciso reorganizar a ideia. É o que vai acontecer aqui, mantendo o mesmo sentido. Veja como se pode dizer a mesma coisa, evitando este eco, estas rimas desnecessárias. Para a medicina moderna, a mulher pode ser mãe em qualquer idade. Vejam que a frase agora organizada eliminou aquela questão dos ecos desnecessários. Nós vamos continuar as nossas recomendações para escrever um bom texto, falando agora das generalizações do texto. É muito comum quando quem escreve ser tomado, de repente, de uma sensação de indignação, em relação, sobretudo, quando se trata de problemas sociais. É só um exemplo, mas é o mais próximo que nós temos. De repente, quem escreve fica tomado por essa indignação, por esse sentimento de indignação e acaba extrapolando em determinadas questões. Quando falamos em generalizações, estamos nos referindo a questões que dizem respeito a apenas uma parte da sociedade ou uma parte das pessoas que podem exemplificar determinadas questões. É o que acontece, por exemplo, quando se diz ou quando se escreve uma frase, quando se organiza uma frase dizendo: os políticos são corruptos e só legislam em causa própria. Veja que aqui se cometeu um erro de generalização. Por quê? Porque se está atribuindo uma característica que é própria de alguns para denominar toda uma classe. Além de ser uma identificação injusta, ela denota, por parte de quem escreve, infantilidade e imaturidade. Então é preciso que, quando se escreve, é preciso perceber essas questões. Algumas características são próprias de uma parte da verdade. Elas não representam toda a verdade.
Então, é preciso entender que generalizar, sobretudo aspectos negativos, mas os positivos entram aqui também nessa questão. Então, generalizar é um erro que se comete e que se recomenda evitá-lo quando se escreve. Para evitar ou descaracterizar essa generalização acontecida aqui, era preciso tirar, sobretudo, o verbo ser e aqui o só. Só legislam em causa própria não representa necessariamente a verdade. Como fazer para que isto não aconteça? Organizar ou tirar aquilo que é peculiar naquela generalização. Os políticos corruptos legislam em causa própria. Quando eu digo os políticos corruptos, eu não estou mais generalizando. Eu estou dizendo que existe uma realidade e que aqueles que são corruptos legislam em causa própria, os outros não. Porque, evidentemente, deve-se contar com uma outra verdade, com uma outra realidade. Vamos continuar com as nossas recomendações para escrever um bom texto e para falar sobre a poluição gráfica do texto. Vamos lá. A poluição gráfica do texto diz respeito aos sinais gráficos que utilizamos como recurso para intensificar ou para chamar a atenção de determinadas palavras dentro do texto. Mas esses recursos devem ser utilizados com cuidado, para que não haja no papel, na folha, quando impresso ou quando escrito, o que nós podemos chamar de poluição gráfica. Vamos ver isto num exemplo. Vamos lá. O cabelo roxo beterraba e os lábios vermelho paixão deixaram-na linda. Observem que ao lermos esta frase, o que é que nos chama a atenção? Mais do que as palavras, as aspas que aparecem aqui em demasia. Aparecem aqui também, vejam, quantas vezes em três palavras o narrador utilizou as aspas. Isto é um exagero. Assim como dentro deste texto ficou exagerado também o uso excessivo das exclamações e das reticências. Temos aqui um exemplo de um parágrafo poluído graficamente. Então, é possível empregar estes sinais gráficos para ressaltar determinadas palavras. É possível, sim, empregar o sinal de exclamação com as reticências, mas seria necessário fazer esse exagero de pontilhado aqui? Sobretudo quando nós já temos no parágrafo as aspas também utilizadas em demasia. É verdade que nós podemos utilizar 3 sinais, é um recurso que muitos escritores utilizam, 3 sinais de exclamação. Mas aqui dentro deste parágrafo, ele ficou excessivamente empregado, poluindo o aspecto visual do texto que nós estamos escrevendo. Então, tomem bastante cuidado com essa questão da poluição gráfica. Ela diz respeito a todos os outros sinais que, se usados em demasia, poluem o visual do texto. Agora nós vamos chamar as dicas de estudo da aula de hoje. Nós vamos chamar agora aquela tirinha que contextualizou a nossa aula de hoje. Excelência, Excelência, o senhor acha que o cidadão comum pode sugerir propostas para resolver os problemas sociais? Ah, sim, a gente percebe. O pensamento moderno está sendo mais bem pensado. O ser humano, cada dia mais e mais, vai dando mais condições de pensar nos seus próprios pensamentos e, consequentemente, pensar no pensamento social, não é verdade?
Essa é uma vertente filosófica. Não se admitia isso antes. E o homem, muito lentamente, admitir pensar o seu próprio pensamento. Nós vamos chamar um quadro, o primeiro quadro da tirinha que contextualizou a aula de hoje, para, a partir dela, vocês poderem fazer a dica de estudo de nossa aula. Excelência, Excelência, o senhor acha que o cidadão comum pode sugerir propostas para resolver os problemas sociais? A dica de estudo está em sugerir que vocês respondam a esta pergunta seguindo as recomendações para escrever um bom texto dadas na aula de hoje. Evitem todas aquelas questões e respondam a esta pergunta de forma escrita. O trabalho deve ser individual. Até a próxima aula e um abraço a todos vocês. O tema da aula de hoje foi Recomendações para escrever um bom texto. A professora Rose nos falou sobre a extensão da frase. A frase muito extensa faz com que o narrador se perca nesse trajeto. Então, o ideal é que o narrador permeie um período com frases um pouco mais extensas, outras um pouco mais curtas, para que o texto não se torne cansativo. Vimos como trabalhar com o que pronome relativo. O que pronome relativo muitas vezes pode provocar ambiguidade no texto. Então, sempre que isso acontecer, pode-se empregar o seu termo equivalente, o qual ou a qual, mas somente neste caso. Aprendemos o que significa a sonoridade do texto. A sonoridade do texto é a musicalidade que as palavras reunidas podem provocar dentro de um texto. Então, devemos evitar as rimas, os ecos, por exemplo. Até a próxima aula de língua portuguesa.